Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viemos hoje para mais um vídeo da série Dogmas de Fé da Santa Igreja Católica. Hoje realizaremos o 7º vídeo, que é o último dessa série sobre os dogmas de fé. Então vamos falar hoje sobre os dogmas das últimas coisas. Fala de vários dogmas, que a Igreja prega, por exemplo, a morte e a sua origem, o céu, o inferno, o purgatório, o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo universal. São várias coisas, são vários dogmas que a nossa Santa Igreja tem como verdade, que nós, como católicos, que nos dissemos, somos católicos, então, se nós somos católicos, temos que seguir os dogmas que prega a nossa Santa Igreja, a nossa doutrina, a doutrina da nossa Igreja. A morte e a sua origem. A morte, na atual ordem de salvação, é consequência primitiva do pecado. Se lembrarmos o Gênesis, quando Deus criou o homem, depois a mulher, e disse para eles que tudo que ele tinha criado, a terra, o mundo, os animais, estavam ali à disposição deles, no caso, então, o homem, para o homem. Adão ali simboliza Adão e Eva simbolizam todos os homens, e era tudo para eles, E só tinham que obedecer a Deus numa coisa, e teriam a vida eterna, não iriam morrer, E só que não conseguiram, porque Satanás estava ali, o diabo tentou, e eles não conseguiram resistir à tentação de querer conhecer a verdade de Deus, e querer ser como Deus, e a consequência foi a morte. Então, esse é o dogma, A morte é consequência lá da origem e do pecado. O céu, no caso o paraíso, As almas dos justos, que no instante da morte se acham livres de toda a culpa e de toda a pena e de todo o pecado, entram no céu, no paraíso. Enfim, se a gente quando morrer tiver sem pecado, tiver se arrependido do que fez de errado, tiver cumprido as normas e as regras da nossa Santa Igreja, com certeza nós teremos o destino como o céu. Esse é o dogma que fala sobre isso. Se nós fizermos essas coisas, mantermos essa linha, com certeza nós ganharemos o paraíso. Tendo fé, fazendo obras, sendo caridoso, amando ao próximo, cumprindo os ensinamentos da Igreja, cumprindo os ensinamentos de Cristo, conhecendo a sua verdade, que Ele nos leva para a vida eterna. Isso aí é implícito nesse dogma. O inferno é o contrário do paraíso. O inferno é uma possibilidade, graças à nossa liberdade. Deus nos fez livres para amá-lo ou para rejeitá-lo. Deu essa opção até para Adão e para Eva, para os homens, primeiro homem, primeira mulher, a opção. Poderiam seguir a Deus, respeitar a Deus, seguir o que Ele diz, ou não. A opção foi de não. Então essa liberdade nós todos temos. Nós podemos optar entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós temos esse discernimento para saber. Todos nós temos. Se o céu pode ser representado como uma grande ciranda onde todos vivem em plena comunhão entre si e com Deus, o inferno pode ser visto como solidão, divisão e ausência do amor que gera e mantém a vida. Deve salientar que a vontade de Deus é a vida e não a morte. Então, de quem quer que seja, Jesus veio para salvar e não para condenar. No limite, Deus não condena ninguém ao inferno. É a nossa opção fundamental que vai se formando ao longo da nossa vida pelos nossos pensamentos,
nossos atos, nossas omissões, que confirma ou não o desejo de estar com Deus para sempre. A escolha é sempre nossa. De qualquer forma, não se pode usar o inferno para convencer as pessoas a acreditar em Deus ou a viver a fé. Né? Não vamos usar o inferno para dizer, se você não acredita em Deus, você vai para o inferno. Não é por aí. Né? A crença em Deus, acreditar na sua palavra, acreditar no Evangelho de Cristo é a opção própria. Deus, quando nos criou, Ele não criou para sermos maus. Ele nos criou para sermos bons. É a nossa vida, desde o início até o final, que vai determinar se nós fomos bons ou ruins, se nós vamos para o paraíso ou para o inferno. Então, tudo isso favorece a criação de uma religiosidade infantil e puramente exterior. Deve-se privilegiar o amor e não o temor. Só o amor move os corações e nos faz adorar a Deus e amar ao próximo em espírito e vida. Purgatório. As almas dos justos que, no instante da morte, estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação. Quer dizer o quê? Às vezes uma pessoa pode morrer com alguns pecados que não conseguiu se expurgar deles. Não teve condições de se arrepender, não deu tempo de se arrepender, né? Ou não se confessou, não contou esses pecados ao sacerdote, não recebeu a pena, a remissão dos pecados, né? Através do sacramento da confissão, e vem a morrer, né? Então ela está com esses pecados com ela, né? Mas a vida dessa pessoa não foi uma vida para o inferno, ela foi uma vida para a santificação. Mas nós somos todos pecadores, em algum momento da nossa vida, de repente, a gente se desvia do caminho, faz algumas coisas que não agradam assim a Deus. E no momento da morte, sem ter condições de se arrepender, de confessar, de receber o sacramento, a gente vai para o purgatório dele. É isso que a Igreja nos ensina. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens. E nós estamos no caminho para que isso venha a acontecer. A Igreja, a história, ela se dividiu, a religião, a nossa fé, ela se dividiu em alguns momentos, que foi o início do mundo, a formação dos primeiros homens, mulheres, depois a preparação do povo de Deus, o povo escolhido, até para a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, onde Deus se fez carne no seio da Santa Virgem Maria. Aí passamos então para a missão de Cristo, a crucificação, a morte e a ressurreição, a Igreja Católica, que se inicia, que se forma através dos apóstolos, e que daí, muito perseguida no início, está indo, nós estamos nesse caminho agora, para a finalização, que é a segunda vinda de Cristo, onde Ele virá e nos julgará a todos, segundo a nossa vida, as nossas obras, nosso empenho em ser, de fato, um seguidor dele. A ressurreição dos mortos no último dia. Aos que creem em Jesus e comem de seu corpo e bebem do seu sangue na Santa Eucaristia, esses lhe promete Jesus a ressurreição, obviamente, e a vida eterna. Jesus irá nos dar a vida eterna no dia do julgamento para os justos, aqueles que viveram de acordo com o seu Evangelho. O juízo universal. Cristo, depois de seu retorno, julgará a todos os homens. Jesus Cristo, quando esteve na cruz, no alto da cruz, ele viu todos os tempos, todos os homens, todos os governos, todas as épocas, todos os tempos, todos os momentos,
passados, presentes, futuros, tudo. Jesus, do alto da cruz, ele viu tudo. E ele morreu para nos salvar. Os que já tinham vindo, os daquele momento e os que viriam, no caso nós. Então Jesus, ao morrer na cruz, ele redimiu a todos nós. Ele deixou para nós a igreja, a Santa Igreja Católica, para nos orientar. Deixou para nós os presbíteros, os bispos, os diáconos, os padres. Deixou para nós, para nos orientar, o Santo Padre, o Papa. Deixou para nós, para nos orientar, os leigos, os catequistas, os ministros, os membros do CPC. Então, tudo isso é a igreja que está aí hoje nos orientando. Nós devemos seguir essas orientações, porque elas vão nos levar para o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Pensamos nisso. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, nos proteja todos os momentos, leve a nossa vida para um encontro com Jesus, que em breve deverá acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.